Vamos lá. Bom, dando início à nossa apresentação, trabalho final da N2 na matéria de Engenharia Econômica e APG 10. Nós somos o time 7, que é composto pelo Caio, o Henrique e o Pedro. Pode passar para o próximo slide. E o nosso projeto a gente vai fazer uma análise de viabilidade de plantas de hidrogênio verde e amônia verde aqui no Brasil. Bom, dando início sobre a descrição do problema, o mundo como um todo vem enfrentando uma crise ambiental muito forte e por conta disso uma reformulação da matriz energética mundial vem sendo discutida e o hidrogênio verde vem despontando como uma das principais tecnologias aí para poder substituir os principais combustíveis fósseis que são responsáveis pela emissão e poluição do meio ambiente e a emissão de gás carbônico. Pensando nisso, a nova tecnologia de plantas de eletrólise verde, ela na verdade ela simula um processo químico que permite a separação das moléculas da água. A água é composta por H2O, então ela separa o hidrogênio do oxigênio. E com isso, para fazer esse processo químico, é usado a fonte de, passa-se uma corrente elétrica na água. E essa corrente elétrica, a origem dela, ela é de fontes de energia sustentáveis ou verde. E por conta disso, dessa necessidade de uso de fontes de energia sustentáveis e verdes, o Brasil desponta aí como um dos principais atuantes aí nesse cenário, por ter a matriz energética por ter grande parte da matriz energética sendo parte dela renovável. E também as plantas de produção de amônia verde. A produção de amônia consiste basicamente em você usar hidrogênio com nitrogênio, o hidrogênio verde que é produzido a partir das plantas de eletrólise e o nitrogênio que está disponível no ar. Então, a partir desses dois componentes, você consegue produzir amônia. E a amônia ela tem diversas aplicações no cenário mundial, sendo as principais aqui, pensando no nosso cenário, o transporte do próprio hidrogênio verde, porque é muito difícil fazer o transporte do hidrogênio por ele ser um gás muito instável. Também a amônia pode ser usada na fabricação de fertilizantes, isso pensando no Brasil e no mundo é de extrema relevância, dado que o Brasil tem grande parte do seu PIB voltado aí para o agronegócio. E também tem outras aplicações, mas são as duas principais. Então, o nosso projeto que a gente vai estar estudando aqui nesse trabalho é realmente trazer essas duas tecnologias para o Brasil. E a pergunta que a gente está buscando responder é qual o preço de venda da amônia que a gente está produzindo, dessa amônia verde, para que torne o projeto viável. Pode passar para o próximo slide. Os parâmetros do projeto que a gente vai estar usando para fazer a nossa análise, toda a análise de viabilidade dele, vai ser o CAPEX, que é o investimento inicial que é necessário tanto para a planta de hidrogênio quanto para a planta de amônia. O OPEX, que é o custo de operação e manutenção que as duas plantas têm, tanto a planta de hidrogênio quanto a planta de amônia. O preço da energia elétrica que a gente vai estar comprando da rede, entendendo que essa energia elétrica é uma energia verde, dado que a rede do Brasil, grande parte dela é de fonte renovável. O preço de água, principalmente na planta de hidrogênio, já que é usada água para fazer a separação das moléculas. O consumo de energia e o consumo de água das duas plantas. As horas de funcionamento para entender realmente qual vai ser a produção que a gente vai ter no final do projeto por ano. Entender qual que é a produção de hidrogênio para a gente poder fazer o cálculo da produção de amônia. O horizonte de planejamentos, que é o tempo de vida útil do projeto. O preço de venda da amônia, que é o nosso principal ponto de análise desse projeto. E também por as nossas informações de CAPEX e OPEX estarem vindo em euro, a gente vai também estar fazendo uma análise do câmbio do euro para o real, fazendo uma análise mais profunda sobre a taxa de depreciação, porque a nossa planta vai funcionar vai funcionar em 3 períodos, tanto na manhã quanto na parte da tarde quanto da noite. Vamos analisar os impostos que estão atrelados à produção e venda desses produtos. Uma análise de financiamento para entender a viabilidade que o financiamento traz e as taxas de juros relacionadas com o nosso financiamento. Com isso, eu passo a palavra para o Henrique. Eu sou o Henrique, eu vou apresentar mais sobre o fluxo de caixa, como foi a montagem, o que o fluxo de caixa apresenta. Eu vou estar trazendo 2 fluxos de caixas aqui, um com o financiamento e um sem o financiamento, principalmente para trazer a diferença entre os dois e mostrar como o financiamento consegue viabilizar e muito o projeto, principalmente no nosso caso aqui. Os dados que a gente usou foram dados obtidos aí muito do Caio, que trouxe esses dados para a gente, que já trabalhou com isso. E com isso a gente foi montando
o fluxo de caixa do nosso projeto. O fluxo de caixa do nosso projeto, esse fluxo de caixa que está apresentando aqui, ó, sem financiamento, essa receita a gente obteve do fluxo de caixa com financiamento, usando o teste de hipótese ali, jogando o VPL para zero, para ver quando que o projeto começa a se tornar viável. Então, a gente trouxe esse mesmo valor de receita para o fluxo de caixa sem financiamento, para mostrar a diferença. A gente consegue ver aqui que o VPL ele fica negativo em mais de 100 milhões nesse caso, por conta dessa falta de financiamento, e principalmente isso a gente consegue ver analisando o fluxo de caixa, que além do investimento maior, claro, a grande diferença pode ser vista nos gastos que se tem com imposto de renda e contribuição social dos lucros líquidos, quando você não tem esse financiamento, principalmente ali nos primeiros 10 períodos do investimento, já que o nosso financiamento também foi planejado para 10 anos, né, que é a metade do nosso período. A gente está analisando aqui para um período de 20 anos, para o fluxo de caixa inteiro. Até o EBIT ali no fluxo de caixa, a gente consegue ver uma grande igualdade nos dois projetos, tanto agora aqui nos primeiros 10 períodos, quanto nos próximos 10 períodos, né, já que até o fim da nossa análise, mas daí a gente consegue ver uma verdadeira diferença por conta do imposto de renda, e isso vai refletir no lucro líquido e assim refletindo no fluxo de caixa depois. Aqui também pode observar que a depreciação ela acaba ali no 13º período, visto que a depreciação para esse tipo de projeto é de 4%, mas por conta do projeto se trabalhar em 3 turnos, a depreciação ela tem que ser multiplicada por 2, então 8%, fazendo a regra de 3 básica, consegue ver que no 13º período que a depreciação vai acabar. Também no fluxo de caixa aparece um investimento no 12º período. Esse investimento é para trocar as pilhas ali do eletrolisador. É um projeto de um eletrolisador de 20 megawatts. E para trocar essas pilhas acaba saindo nesse preço de 48 milhões por conta da durabilidade da pilha, que acaba ali durando em volta das suas 65 mil horas. A gente tem uma hora de funcionamento do nosso projeto ali por volta das 5.400 horas por ano. Então, esse 12º ano, ele é necessário essa troca de pilhas para manter o funcionamento do nosso projeto. Aqui também é o fluxo de caixa, esse com financiamento, claro. A gente consegue ver que no final a gente tem o valor residual, né, depois dos tributos, o valor residual bem alto, chega ali no seu 1 bilhão, por conta também de ser um investimento de valor alto, um projeto de valor alto, nada muito diferente do valor residual depois dos tributos serem bem altos também. Aqui nessa primeira parte do fluxo de caixa, que vai até o 10º ano, a gente consegue ver o investimento, os juros, a amortização, ali mais embaixo, separados. E acho que do fluxo de caixa, ele se resume mais a isso, a montagem aí são mais fórmulas mesmo. E agora eu vou passar para o Pedro, que vai falar um pouco mais sobre a análise de sensibilidade do nosso projeto. Bom, boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, não sei o horário que vão assistir o vídeo, mas o meu nome é Pedro e eu vou falar aqui sobre a análise de sensibilidade e, mais no geral, quais foram os aspectos que a gente pegou no projeto para avaliar a sensibilidade dele e o que seriam parâmetros variáveis que podem nos dar ganhos e, ao mesmo tempo, como que eles podem nos dar prejuízo na análise futura do projeto. Pode passar, por favor? Bom, para o começo do projeto, a gente pegou um caso base, que seria o caso inicial, montar o projeto com o preço de venda da amônia a R$6, que é o preço hoje dela de mercado. Nisso, a gente fez um fluxo de caixa sem o financiamento, que nos deu um VPL de menos 500 milhões praticamente, e uma TIR de 0,44%. Ou seja, projeto completamente inviável com preço de custo. A gente aplicou nesse mesmo projeto, nesse mesmo valor de venda da amônia, um financiamento
de 70% do nosso valor, e acabou, foi o único projeto que, a única análise nossa que ficou totalmente negativo, tanto o valor do negócio, quanto o VPL, quanto o TIR. Foi um caso raro em que realmente o financiamento ele não trouxe saldo positivo para o fluxo de caixa. Ele acabou ficando mais negativo. Depois disso, a gente usou mais dois casos, que foi o caso do quê? É o limite de viabilidade do projeto. A gente zerou o VPL, igual o Henrique falou anteriormente. A gente zerou o VPL e chegou a TIR a 15%, que é o valor do nosso TMA. Nisso daí a gente chegou o quê? No fluxo de caixa, nos bancos de dados nossos, sem financiamento, a gente chegou numa TIR de 14, uma variação da TIR de 14,56% e um preço de venda da amônia de R$ 15,95. A gente fez a mesma coisa depois, posteriormente, com o financiamento, e a gente chegou a um valor final na amônia de R$ 14,27. Foram esses dados que a gente utilizou mais para frente para fazer toda a análise de viabilidade do nosso projeto. Pode passar, por favor, Henrique? Para começar a nossa análise, a primeira coisa que a gente fez foi a gente variou todos os parâmetros do projeto, tanto o CAPEX, o OPEX, tudo dele, o banco de dados nosso inicial, em 1%, 2%, 3%, chegando até a 5%. Essa variação de 1% em cada parâmetro, ela nos deu quando a gente chega aqui no 1%, ela deu um saldo de quase 7 milhões. Quando a gente vai para 2%, ela chegou a 13 milhões e 600 mil. E ela foi crescendo cerca de quase 7 milhões, gradativamente. E pode ver que o quê? Se a gente varia positivamente todos os nossos parâmetros, a gente vai ter um ganho no projeto. A gente vai sair na teoria no lucro. Se a gente varia negativamente, a gente vai sair no prejuízo, a gente vai ter uma perda no nosso projeto. Isso variando todos os itens do banco de dados nosso. Do OPEX até do CAPEX, do OPEX, até a nossa taxa de câmbio. Próximo, fazer um favor, Henrique. Aqui a gente vai analisar especificamente a variação do câmbio. Quando a gente analisou o projeto, a gente pegou uma taxa de câmbio que era 6,41. Se a gente pegar essa taxa de câmbio hoje, está em cerca de 6,29. Ou seja, para a gente iria variar positivamente. Porque quando a taxa de câmbio diminui, o nosso valor de compra em euro aumenta, nosso ganho aumenta. Nesse sentido, o quê? Se a gente aumenta a nossa taxa de câmbio em 1%, a gente vai ficar num prejuízo aqui, vamos dizer assim, de quase 6 milhões de reais. Porém, se o nosso taxa de câmbio ela diminui em 1%, a gente vai sair num ganho de quase 6 milhões. E assim vai crescendo, a gente fez todas essas análises, a gente fez até chegar aos 5%. A gente pode olhar aqui na parte dos 5%, que dá quase 30 milhões, que é um valor muito alto para o nosso projeto. Pode pular, por favor, Henrique. Aí a gente variou também no quê? A parte do nosso investimento inicial, que seria o CAPEX. Se a gente diminuir ele, a gente vai ter um menor valor financiado, a gente vai ter um menor valor aplicado, que a gente pegaria de base. Isso daí seria o quê? A gente sairia com um valor menor de investimento inicial, que nos daria um menor prejuízo inicial, vamos dizer, analisando assim. Ou seja, se a gente diminui ele, a gente vai ter um ganho. Porém, se a gente aumenta ele em 1%, a gente vai ter uma perda de quase 5 milhões. E assim vai indo exponencialmente também até chegar aos 23 milhões, quando é o 5%. E a gente pode ver que realmente essas variações em percentuais, elas ficam todas, acabam sendo exponenciais. Próximo, por favor, Henrique. E, por final, a gente analisou o quê? Que foi um dos parâmetros básicos para a gente tentar entender a viabilidade do projeto, para chegar no ponto do projeto ser viável, que é a variação do preço de venda da amônia. E aí a gente pegou esse dado específico influenciando na TIR, que é o que vai definir a nossa viabilidade do projeto, que a gente vai aplicar ou não o projeto. A gente variou ele em 1%, o preço de venda da nossa amônia. Se a gente variar 1%,
mais barato a venda da amônia, a gente vai diminuir na nossa TIR 0,28%. Se a gente aumentar o preço de venda da amônia em 1%, a gente vai ter um ganho na TIR de 0,8%. A mesma coisa vai ocorrer com 2%. Se a gente diminuir o preço de venda da amônia, a gente vai ter uma diminuição na TIR de 0,57%. E se a gente aumentar o preço de venda da amônia, a gente vai ter um ganho de 0,57%. Até chegar aos 5%, que a gente bate o valor de 1,44% de variável na TIR. Próximo, por favor. Aí a gente, na verdade, agora a gente chega ao fim da nossa apresentação. A nossa intenção maior aqui foi discutir desde a viabilidade de escolha do projeto até a viabilidade final dele. E acredito que a gente tenha conseguido passar todas as informações de forma sucinta do que a gente queria falar sobre.